Sempre que Sora Mukujim adormece, ele sempre se encontra neste estranho reino dos sonhos e que consiste em nada além de fumaça e escombros. O mundo parece desprovido de quaisquer formas de vida, ou assim parece à primeira vista. Ele avista um misterioso macho alfa que parece a versão do Zeus do Walmart, parado bem no meio deste mundo estranho. O cara fala diretamente com o nosso protagonista, proferindo alguns jargões sem sentido, afirmando que ele estará esperando por ele na beira do abismo. Antes que Sora possa entender alguma coisa da besteira enigmática desse sujeito, ele acorda em sua cama com o rosto brilhando de suor. Logo, ele é chamado por sua mãe. Enquanto ele se refresca com sua rotina matinal, seu pai sai da área de banho e começa adorando o filho como se ele ainda tivesse 12 anos. Antes de prosseguirmos, aqui está um pouco sobre a família de Sora. Já se passaram 3 anos desde que seu irmão se juntou a Esther, e Sora planeja se juntar no futuro também. E então será hora de dizer adeus a esta animada vida que ele tem. Seu pai é um cara muito não sério que ama brincar mais do que qualquer coisa, enquanto sua mãe é naturalmente uma mulher rigorosa, embora ela os ame igualmente. Sora não tem reclamações sobre sua vida até agora, e ele poderia viver esta vida ociosa até o fim do mundo sem nenhum problema. Bem, como o narrador, parece que falei cedo demais, porque o mundo está literalmente prestes a acabar, com o aparecimento dessas torres massivas, tão altas que estão rasgando os céus. A presença dessas torres parece muito familiar para o nosso garoto, como se estivessem conectadas aos seus sonhos. Essas torres aumentam gradualmente em número em todo o mundo, causando ainda mais caos. Sua família perde o contato com seu irmão, que estava trabalhando na SDF, e quando o número de torres chega a 20, eles até perdem as transmissões de TV, com o rádio mal funcionando. A situação ficou tão grave que todos são obrigados a evacuar para abrigos de evacuação. Sem escolha, seus pais fazem as malas. Antes de partir, eles deixam um bilhete para o filho que trabalha na SDF, caso ele volte para casa. Ele pelo menos saberá que seus pais partiram para o abrigo de evacuação. Quando Sora e sua família chegam ao ginásio, abrigo temporário de evacuação, o lugar já está lotado de refugiados sem um lugar para chamar de lar. O desespero em seus rostos é claramente visível para o olho mortal, mas mesmo diante de uma situação de vida ou morte, có còn những thằng cặn bã lôi kéo những thằng yếu đuối ra khỏi thói quen chỉ để làm cho những người bình thường biết đến chúng. The bastard in question cướp đi miệng, bánh mì duy nhất của một đứa trẻ. E quando a criança tenta protestar contra a injustiça, o ladrão desfere um golpe devastador no estômago da criança. Literalmente ninguém enfrenta esse cara, que não só roubou o pão, mas também está torturando mentalmente o pobre garoto. Finalmente, o pai de Sora intervém e impede esse cretino de continuar. Que cara atrevido! O cretino só zomba do pai do nosso garoto e chega ao ponto de dar um soco. Mas é esse idiota que acaba levando um chute devastador por seus problemas, colocando-o no chão, um lugar onde escória como ele realmente pertence. O pai de Sora prontamente entrega o pedaço de pão de volta ao seu legítimo dono e lança um olhar de desdém para o bandido. O bandido acaba sendo esperto o suficiente para não mexer com esse gigachad de um pai e se afasta com o último pedaço de dignidade que lhe resta. Parece que Sora tem alguma história com esse cretino. O nome dele é Adi Kagawa, um sujeito desprezível que costumava ter prazer em humilhar nosso garoto com seus capangas. De repente, um soldado chega, correndo para entregar um relatório de emergência. Todos no abrigo recebem ordens para sair e entrar nos caminhões, estacionados do lado de fora. O motivo dessas ordens abruptas permanece confidencial, mas seria do interesse de todos seguir o comando. É claro, algumas pessoas começam a protestar, perdendo tempo discutindo em vez de se mover. Do nada, alguém de repente começa a bater violentamente contra a porta da frente. Sora instintivamente sabe que a merda vai acontecer. Então ele empurra seu pai numa tentativa de escapar. O soldado que entregou a mensagem faz o possível para segurar o portão de entrada. Mas a força do pobre rapaz não é suficiente contra aqueles monstros que derrubam a porta e o soldado junto com ela, todo maldito, que estava protestando contra deixar este lugar amaldiçoado. Agora está correndo por suas vidas em direção à saída. Sora começa a ficar para trás, incapaz de igualar a velocidade de seus pais, enquanto todas as pessoas correm para dentro do caminhão, estacionado do lado de fora, e não muito depois, todos os caminhões estão cheios, não deixando espaço para mais pessoas. Sora acaba sendo um dos azarados que não conseguiram entrar. Seu pai, no entanto, agarra sua mão numa tentativa de puxá-lo para dentro do caminhão, mas aqueles canalhas egoístas por trás do pai se recusam a acolher seu filho, dizendo que não há espaço suficiente. Eventualmente, Sora opta por entrar em um caminhão diferente, deixando seus pais preocupados no outro. A maioria dos caminhões já está cheia, exceto pelo último da fila. Mas antes que ele possa alcançá-lo, a maldita coisa começa a acelerar
Mesmo assim, Sora consegue se agarrar ao caminhão em alta velocidade. Para facilitar as coisas, alguém estende a mão para ajudá-lo a subir. E essa mão amiga acaba sendo daquele bastardo Kagawa, que está olhando para nosso garoto como uma besta que encurralou sua presa indefesa. Em vez de puxar Sora para dentro, aquele bastardo o empurra para fora do caminhão. O pobre rapaz cai no chão e acaba sendo pisoteado e calcado pelos outros sobreviventes que se apressam para pegar uma carona. Ele jaz ali, encolhido, implorando para que alguém o ajude a sair dessa provação. Suas orações são logo ouvidas quando aquele Zeus de seus sonhos aparece bem na frente dele. Aquele bastardo barbudo, mais uma vez, profere aquele mesmo disparate de que está esperando nosso garoto à beira do abismo. E assim o ambiente de Sora muda, transportando-o para um reino completamente diferente. De repente, um Goblin desfere um golpe devastador com seu machado de pedra, que Sora mal consegue desviar por um tris. Aquele bastardo de um Goblin continua jogando seu machado de volta em sua presa. Mais uma vez, Sora desvia por pouco do golpe fatal, embora acabe como um corte feio por pouco. Essa maldita criatura repugnante está como um homem em uma missão, continuamente tentando acertar Sora. Com aquele machado dele, a vida do humano já estava complicada o suficiente, e agora ele tem que lidar com essa merda. Aqui está um pequeno flashback. Primeiro foi aquela gigantesca torre que surgiu do nada, e então aquela escória que o jogou do caminhão, e então tem aquele misterioso, barbudo, bastardo que não fez nada além de adicionar suspense extra com suas falas de merda. E agora esse Goblin está decidido a rachar a cabeça de Sora em dois. Mas meu mano já teve o suficiente. Ele pega aquela pedra que estava de olho há um tempo e esmaga a porra desse repugnante. O rapaz verde, Sora, de repente nota uma marca, gravada no peito do Goblin, provavelmente representando a patente da criatura. Então, algo cristalino começa a sair do peito do monstro, diretamente mirando no peito de Sora e entrando em seu corpo. Surpreendentemente, aquilo não tinha a intenção de machucá-lo. Pelo contrário, o arranhão que ele recebeu no rosto pelo machado do Goblin começa a cicatrizar. Não apenas isso, mas ele também consegue sentir essa nova força correndo pelo seu corpo. Ele não precisa pensar muito para descobrir que ele basicamente subiu de nível após vencer uma fase, assim como a mecânica dos videogames. Ele pega o machado do Goblin e decide explorar a área primeiro para evitar emboscadas desses pequenos bastardos sorrateiros. Um tempo se passa, mas Sora não encontra nada, mesmo depois de dar uma volta completa. Literalmente não há nada. O lugar para onde ele foi transportado é apenas uma flutuante ilha com uma estrutura de construção quebrada e demolida. Estrutura de construção. Há também estas escadas descendo. Como ele não tem outro caminho para percorrer, ele eventualmente começa a descer estas escadas mortais. Um passo em falso e ele vai cair rápido. Normalmente, terrenos como este são território privilegiado de monstros, e você ressuscitaria se caísse dele. Embora o humano não vá, de fato, verificar esta teoria literalmente pulando. Ele pode encontrar seu game over de verdade. Eventualmente, ele enfrenta esta macabra escadaria e encontra uma entrada que leva para o interior desta ilha flutuante. Sora dá cada passo com cautela. Ao alcançar a área central, ele vê uma lápide e toda a área é iluminada por uma tocha de fogo. Surpreendentemente, ele consegue entender literalmente a escritura escrita na lápide, mesmo que esta linguagem seja totalmente estranha para ele. De acordo com as informações escritas, Sora é instruído a coletar fragmentos, e somente então poderá conquistar o direito de deixar o abismo. Isso coloca um sorriso em seu rosto por algum motivo. O fato de que o monstro que ele acabou de derrotar era fraco como o inferno significa que respirar por este abismo não será tão difícil. Então é apenas uma questão de tempo antes que ele saia deste lugar para sempre. Ele finalmente abre as portas, que levam ao segundo estágio deste jogo distorcido. A primeira camada do abismo. A primeira camada do abismo era uma área de 900 metros quadrados. Então o número gravado no corpo daquele monstro era 1. Após derrotar a segunda camada, ele descobre que este lugar está localizado em 1.800 metros quadrados. E um dos monstros tem um 2 gravado nele. Da mesma forma, a terceira camada tem o dobro do tamanho da camada anterior. E apenas um monstro de 4 tem o número 4 marcado em seu corpo. O importante a notar aqui é que fragmentos só podem ser adquiridos dos monstros que têm números. A menos que você adquira o fragmento, não há como avançar para a próxima camada. Além disso, é evidente que quanto mais fundo você vai, quanto mais camadas, mais fortes os monstros se tornam. Como o tamanho do terreno de cada camada está multiplicando a cada nível acima, encontrar a chave está ficando cada vez mais difícil, sem mencionar que o número de monstros também está multiplicando. E este modo difícil de sobrevivência só o está tornando ainda mais forte. Irmão tem estado moendo as camadas por tanto tempo que ele literalmente cresceu para se parecer com um desempregado. Coomer
Mesmo a variedade de monstros começou a aumentar, enquanto ele continuava a ascender as camadas. E no 12º andar, ele encontrou os monstros que tinham atacado o abrigo. Naquele dia, com toda a força que conseguiu reunir através de sua jornada para este 12º andar. Essas vadiazinhas choronas não eram páreo para sua força absoluta e foram eliminados em segundos. Após o 13º andar, o número impressionante de monstros que ele enfrentou começou a parecer um desafio absoluto, mas o humano destruiu tudo em seu caminho, como se esses monstros não passassem de descartáveis sacos de areia. Quando ele chegou ao 13º andar, o número de monstros havia atingido a impressionante marca de 500 milhões. Então encontrar as chaves era como encontrar uma agulha em um palheiro. Alguns dos monstros portadores de chaves eram protegidos por grupos de monstros, enquanto outros se escondiam em pequenas cavernas. A coisa mais irritante em seus esforços foi a quantidade de tempo que levou para matar cada um deles. Mas não importa o que, o humano continuou avançando. Finalmente, ele alcançou a 42ª camada do abismo. O número de monstros era tão massiva que se fôssemos coletar todos os monstros de cada manhua existente, ainda não conseguiríamos igualar a quantidade de monstros presentes aqui. Basicamente, existem mais de 2 trilhões de monstros e cada monstro não é apenas um Zé qualquer. Essas criaturas são capazes de derrotar cidades inteiras sozinhas. Mas depois de lutar contra todos os monstros, nos andares anteriores, o humano ficou totalmente obcecado em matar monstros. Ele nem sequer se parecia com seu antigo eu. Ele lutou contra aqueles 2 trilhões de monstros por anos. Tantos anos que ele até perdeu a conta. Mas ele não teve escolha, a não ser erradicar todos os 2 trilhões de monstros, porque só assim ele poderá encontrar o fragmento que ele está procurando. Finalmente, ele encontrou um monstro muito mais horripilante e feroz do que os comuns. Ver aquele chefão fez nosso garoto sorrir de orelha a orelha, parecendo que finalmente ia conseguir o fragmento, pelo qual ele estava gelando tanto. Aquele monstro podia parecer durão, mas Sora o despedaçou como se não fosse nada. O cara ficou tão poderoso que a sensação de poder perdeu o significado. A parte triste é que o monstro não continha o fragmento, o que significa que ele ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de encontrá-lo. Antes de irmos mais longe, vamos nos atualizar sobre o que está acontecendo até agora. No mundo real, no século XXI, 20 torres apareceram repentinamente em todo o mundo. Antes que a humanidade pudesse descobrir o que estava acontecendo, monstros surgiram e quase exterminaram todos. A maioria das pessoas foi massacrada imediatamente, e isso foi chamado de Dia do Julgamento. Um punhado de sobreviventes despertou e ganhou acesso a um sistema misterioso. Aqueles que despertaram receberam poderes impressionantes. Isso se tornou o catalisador para a restauração da humanidade, com os despertos formando grupos chamados guildas de caçadores. Agora vamos voltar para o nosso garoto, que está perseguindo o último monstro, que sobrou nesta camada atual após massacrar inúmeros outros. De repente, correntes de mana começam a envolver o monstro, e ele começa a ascender aos céus, como se estivesse tentando escapar deste lugar. Uma voz desconhecida avisa nosso garoto para não deixar este monstro escapar, porque este monstro está sendo convocado por alguém que acabou de usar uma transferência avançada para invocar um monstro, e este monstro foi selecionado. Este conselho faz nosso garoto perceber que este é o único bilhete para escapar deste lugar amaldiçoado. Então, antes que o monstro possa escapar, ele pula direto naquele encantamento para persegui-lo. Um monte de janelas de status de repente o cercam, cada aviso piscando sobre a invocação do abismo, não ser capaz de transferir mais de 2 seres vivos. Mas nosso cara está determinado a sair deste lugar, e nada vai impedi-lo agora. Enquanto isso, nos arredores da cidade S na Terra, vemos uma donzela em perigo correndo por sua vida, com alguém a perseguindo por trás. O nome dela é Yu Sonozaki, uma desperta de nível 19. Ela parece uma desperta da classe mago, a julgar por sua aparência. Enquanto ela corre pelo terreno acidentado cheio de wild, seu pé fica preso em algumas raízes, fazendo-a tropeçar. Parece que ela se meteu numa enrascada com aqueles bandidos. Os bandidos que a perseguiam finalmente a alcançaram. Eles exigem que ela entregue o pergaminho de transferência avançada, o Advanced Transfer Scroll. Đặc biệt là kể từ khi một level 19 rookie không có quyền sở hữu một level 60 scroll, mà cơ thể mong manh của cô ấy thậm chí còn không thể xử lý được cả hai. Cô ấy giao nó cho anh chàng to con đó. Hay anh chàng tố con đó sẽ không ngần ngại giết cô ấy ngay tại chỗ này. Anh chàng to con đó là Chojishido.
một level 35 swordsman. Và người phụ nữ bên cạnh anh ta là Eka, mod level 34 druid. Esta senhora Ika diz aos amigos para não matarem a presa, Yusho Ozaki. Também os lembra de que 2 caçadores se envolverem em combate é estritamente proibido. Mas esses bastardos parecem não se importar com as regras. Shohei Toshida, um bárbaro de nível 38, está pronto para ditar suas próprias regras. Se ela não entregar o pergaminho, se ela colaborar, eles podem deixá-la viver por misericórdia. É quando a dama decide inverter a situação, ameaçando-os com o pergaminho. Se eles não recuarem, ela não hesitará em usá-lo. Ika, que era contra a ideia de matá-la, muda de ideia e instrui Shoji a subjugá-la a todo custo. O bárbaro entra em modo berserk total, balançando sua lâmina como o louco que é. Mas a mulher desaparece, pouco antes daquela espada gigante poder dividi-la em 2, salvando-a de ser destruída. Yu finalmente usa aquele pergaminho de invocação forçada para o horror desses bastardos. Como você vê, a invocação forçada pode trazer um monstro avançado que não pode ser controlado. Basicamente, esta senhora acabou de acionar um suicídio. Bomba com suas próprias mãos. Embora ela vá morrer, ela está levando esses idiotas com ela. Os bastardos correram rapidamente em direção a ela, esperando intervir no último momento. Mas já é tarde demais. Um raio desce do céu e invoca o monstro. Bem, este monstro parece familiar. É o mesmo que o nosso garoto tem perseguido. Já que é apenas um lobo mutante de nível 3, os caras começam a rir muito, porque este monstro não é o tipo de destruição que eles estavam esperando. Mas parece que esses cabeças de merda estão prestes a ter o maior choque de realidade de suas vidas. O monstro de quem zombavam é instantaneamente obliterado pelo nosso garoto, fazendo com que todos se borrem de terror. Eles confundem esse Giga Chad com um monstro humanoide sanguinário. Até a senhora do pergaminho não tem ideia do que diabos acabou de invocar. Enquanto isso, nosso cara está absolutamente radiante por estar livre. A excitação toma conta, e ele é o único rindo como um maníaco, enquanto todos os outros estão cagando nas calças. A intensidade de sua risada é tão grande que os capangas nem conseguem se mexer. Sua presença parece um tsunami prestes a devorá-los. Ele então, literalmente, se move em direção a Aika, e com aquele rosto maníaco, ele pede a ela para confirmar se eles estão na Terra. A mulher hesitante diz sim, o que envia uma onda de dopamina direto para seu cérebro. Os 2 brutamonte maior do grupo ainda não entenderam e avançam para a própria desgraça, a fim de provar o quão poderoso este grupo realmente é, mas suas armas simplesmente se quebram em pedaços, assim que atingem sua pele resistente. Neste ponto, esses brutamontes percebem que fizeram uma grande besteira. Para eles, ele é apenas um monstro literal. Enquanto isso, nosso garoto, que lutou contra monstros a vida toda, começa a ter alucinações. Seu cérebro registra este brutamontes como um monstro orc, e instintivamente, ele pede ao monstro para mostrar se é um monstro numerado, contendo o fragmento que ele está procurando. Claro? O pobre coitado não faz ideia do que esse maníaco está falando. De repente, Sora sai de suas alucinações e derruba o cara. O sujeito está tão aterrorizado na presença do nosso garoto que ele literalmente se mija. É bem humilhante para o chefe do bando mijar nas calças na frente do grupo. Sora dá aos cabeças duras a chance de fugir se eles prezam suas vidas. Como era de se esperar, todos os chorões fujonas correm em direções opostas para salvar suas vidas patéticas. A única pessoa que ficou para trás é a invocadora desta fera. Ela nota as cicatrizes horríveis e fica curiosa sobre quem essa pessoa realmente é. Por um momento, ela se pergunta se ele é um demônio invocado através do pergaminho de transferência. Sora então volta sua atenção para ela, perguntando quantos anos se passaram desde que as torres apareceram. Ela, surpreendentemente, responde que se passaram apenas 5 anos. Ele então faz uma série de perguntas a ela, e ela começa a listar todos os detalhes de tudo o que aconteceu aqui até agora. Você vê, o sistema despertou nos humanos, e o mundo exterior mudou muito nesses 5 anos. Ela estava presa no abismo. A cidade S acaba de sofrer sua 7ª grande invasão pelos demônios, e ela mal conseguiu escapar. A menção da cidade S desperta algumas memórias para Sora, já que era sua cidade natal. Ele então a interroga sobre a cidade Imi, e ela revela que a cidade já está em ruínas, embora ela espere que os caçadores que foram para lá possam tirar a cidade de seus tempos mais sombrios. Ele então pede a ela direções para chegar à cidade Si, cidade de sua localização atual. Ela aponta em uma certa direção e Sora desaparece instantaneamente, deixando-a para seguir seu próprio caminho. Este encontro com este cara misterioso não era algo que se vê todo dia, então ela decide relatar isso aos seus superiores, especificamente a sua Lady Onisama. Não
não vamos esquecer aquelas vadias choronas, que mal salvaram suas vidas, mas parece que eles estão em uma maré de má sorte. Alguma entidade desconhecida aparece bem na frente deles, bloqueando seu caminho. Esta figura misteriosa concede a presença do nosso garoto no grupo. Então, ele dá a eles exatamente 3 segundos para despejar todos os detalhes que eles sabem sobre Sora. Claro, 3 segundos não são suficientes para processar toda essa loucura acontecendo, então nenhum deles conseguiu dizer nada. Assim que o tempo acaba, a entidade misteriosa mata todos no local, exatamente como prometeu. Cortamos para a guilda da linha de frente da torre. Rugido do tigre, sede. Lá, uma secretária revela notícias sombrias sobre como aqueles 4 caras parecem ter encontrado seu fim, com seus sinais completamente sumidos, significando que eles não têm ideia de onde. Yusei e Isaki foram com o pergaminho de transferência. O chefe, claro, não gosta de ouvir notícias que não se alinham com suas ambições. Ele está irritado que todos aqueles gorilas altamente bufados não conseguiram subjugar uma mulher novata. A secretária revela sombriamente que os sinais do grupo sumiram de uma vez, o que só pode significar que foram aniquilados por um único golpe. Esse cara raivoso é rico. Mukai, uma sacerdotisa da tempestade de nível 118. Ele ordena que ela investigue a pessoa por trás da queda do grupo. Não importa o que, ele quer que ela capture Yuzono Ozaki e faça com que ela revele todos os detalhes sobre o cara misterioso que matou esses monstros. Esse garoto realmente não perdoa ninguém que toque em seus irmãos, nem mesmo aqueles idiotas. Ela vislumbrou o garoto pela janela que tinha acabado de passar por ele. Aquela presença opressora e senso de hostilidade é absolutamente insano. Ele quer saber quem esse cara realmente é. O que é ainda mais surpreendente é que essa pessoa desconhecida está indo diretamente para a Zona Caída. Ele também observa a torre na cidade C, que estava dormente por 5 anos, finalmente fazendo seu movimento. Ele sabe com certeza que a merda vai ficar séria, e sua intuição nunca o traiu. Então cortamos para a zona caída da cidade S, onde Sora pode ser visto observando a desolada cidade infestada de monstros que ele um dia chamou de lar. Nos últimos 5 anos, enquanto ele estava preso no abismo, este lugar se transformou em um verdadeiro inferno. Esses 5 anos excruciantes o transformaram de um fraco para o cara mais forte que isso pode ser. Seus sentidos estão entorpecidos e sua noção de tempo está totalmente perdida, o que o fez se tornar uma besta ele mesmo. Mas a única coisa que manteve um pouco de sanidade era sua família. Os monstros que ele antes temia agora são apenas peixes pequenos. Para ele está morrendo para encontrar seus pais e o único irmão que lhe resta. Ampliando o estado das cidades, este era um lugar que fervilhava de vida, mas atualmente está reduzido a uma terra destruída, graças à ira destrutiva dos monstros. Nem mesmo um único prédio mantém sua aparência original. Enquanto Sora expressa sua confusão por não haver monstros matando pessoas, é como se as pessoas tivessem totalmente evacuado este local para sempre. O poderoso guerreiro hesita em destrancar sua porta e se tornou tão forte que a porta literalmente estoura em sua mão. Entrando, seu lar, antes tão amado, não é mais o mesmo. Sora suspeitava que o lugar estaria vazio, mas queria vir mesmo assim. Este é o único lugar que contém toda a sua alegria. Afinal, de repente, seus olhos se movem rapidamente em direção a um pedaço de papel sobre a mesa. A mensagem é sobre Sora. E é, na verdade, de seus pais, que acreditavam que seu filho estava vivo, mesmo após 5 anos de seu desaparecimento. No fim, eles estavam esperando por ele voltar, recusando-se a acreditar que ele estava morto. E isso desmorona a determinação de Sora. Especialmente quando seus pais reorganizaram suas roupas favoritas e guardaram todos os seus itens favoritos, exatamente do jeito que ele queria. Eles até deixaram um mapa para ele, para o mesmo abrigo seguro que deixaram para ele. Seus pais apenas pedem que ele os encontre ao ler o bilhete, já que se recusam a acreditar que ele está morto. Segurando uma foto de sua família destruída, Sora desmorona, diferente de seu eu determinado. Ele pega uma lâmina e decide dar a si mesmo um pequeno corte de cabelo rápido, questionando sua capacidade de acabar com o apocalipse. Sozinho, desesperadamente se perguntando se isso será suficiente para retornar às coisas como eram antes de qualquer forma. Esse cara basicamente parece uma cópia carbono de Sung Jin-woo com o cabelo de Kaneki. Aposto que você não esperava esse crossover. Nem eu. Seu próximo destino é o abrigo 6. Já que Sora quer se reagrupar com seus pais, usando o mapa que eles deixaram para trás. Infelizmente, ele tem um caminho complicado pela frente,
por causa dos prédios derrubados, em vez de encontrar outra rota. Esse cara durão pensa que será muito mais fácil aniquilar tudo em seu caminho. E então ele faz exatamente isso, abrindo um caminho à frente e demolindo um monstro aéreo com um único ataque. O que é mais é que ele continua a investir de um lugar para outro, liberando o caos por toda parte. Até mesmo os sobreviventes próximos estão tipo, o que diabos está acontecendo? Até que eles veem um cara voando na velocidade da luz. Aqui, a parte mais engraçada dessa sequência é que um deles realmente pegou nosso garoto. Em Quark, eles não podem acreditar que seja uma pessoa de verdade, correndo tão rápido de prédio em prédio. Enquanto ele está fazendo isso embaixo, uma garota está sendo assediada por um bando de escória. Esses caras nunca viram uma mulher em sua existência insignificante. Então, a simples visão de uma os deixa loucos, completamente loucos, aliás. Esse cara parece ser o mesmo que jogou o nosso garoto para fora do caminhão. 5 anos atrás, o cara literalmente se aproxima dela com um comentário nojento e começa a admirar sua figura. Mas Sora entra com um olhar assassino, chamando-os de um bando de lixo. Este homem literalmente desviou-se do encontro com seus pais, só para chutar a bunda deles. É assim que você sabe que eles estão prestes a serem cozidos de qualquer maneira. Eles tentam usar o salto, técnica de maldição de Jujutsu Kaisen. Mas este homem é Sukuna, com a forma como ele está, dando uns tapas em todo mundo. E digo isso literalmente. Sora desvia do ataque de outro cara e o joelha na cara. E o que mais me surpreende é como a cabeça desse cara não explodiu. Mano, ele provavelmente está usando 1% do poder dele aqui. De qualquer forma, o líder dos escroques tenta abusar do uso de um cartão de gorda poderosa, o que não vai funcionar contra um personagem principal que rivaliza com a rebeldia de Shadow, o ouriço, para deixá-lo ainda melhor. Nosso garoto lembra Kagawa, o bastardo que ele está de volta dos mortos, após sua pequena tentativa de matá-lo. Como você pode esperar, a expressão facial de Kagawa é como se ele tivesse visto um maldito fantasma. Claro, assim como o covarde que é, o melhor que ele pode fazer aqui é implorar por misericórdia. Nosso garoto solta uma risada antes de agarrar o pescoço do idiota. Sora enfatiza que teve que suportar o próprio inferno, só para retribuir o favor, ao retornar para o responsável por sua desgraça. Jesus pode perdoar e esquecer, mas este homem não fará nada disso enquanto esmaga a garganta de Kagawa, refletindo que vai despojá-lo de sua dignidade e de sua vida. Atrás dele estão as vozes dos milhares de monstros que ele matou, todos o adorando como o ser mais forte e o encorajando a matar. A questão sobre Kaguya é que este cara está recebendo o que merece de todos os lados. Ele não apenas traiu ou intimidou Sora uma vez, não. Foi constante. Um estilo de vida agonizante que Sora teve que viver. A humilhação e a sensação de impotência ainda está fresca em suas memórias. Então agora, enquanto ele está sufocando a vida desse cara, Sora acredita que é hora de retribuir tudo com alguns juros adicionais, é claro. Kagawa costumava alardear sobre como era agradável a experiência de intimidar alguém tão fraco quanto Sora. Era para ele, mas, de repente, uma parte da humanidade surge à superfície do guerreiro enquanto ele solta o escória, forçando Kagawa a valorizar cada respiração. Na verdade, não foi uma mudança de coração, mas sim uma decisão de não se tornar alguém que ele despreza. Mas por que então eles não seriam diferentes? Ao mesmo tempo, recordando o que Kagawa tentou fazer com a mulher, Sora é da opinião de que esse incômodo só continuará a prejudicar os outros na paisagem apocalíptica. Então, ele diz ao valentão insignificante que não vai matar Kagawa, mas, ao mesmo tempo, seria tolice deixar o cara ser libertado, sem quaisquer consequências. Nosso protagonista enfatiza a infernal vida escolar que teve de suportar, tudo por causa da existência de um homem. Ele acha justo que Kagawa receba uma série de seus socos por predar os fracos, e também por tentar tirar sua vida. Então, ao típico estilo Song Jin-woo, nosso herói lhe dá um ultimato de suportar 4 simples ataques dele, e se ele conseguir, ele pode ir embora sem quaisquer consequências. É claro que até Kagawa pensa que essa é uma ideia ridícula, pois seus miolos serão espatifados só com o primeiro soco, agarrando-o pela gola. Temos uma bela cena de Sora, puxando o braço para trás para um soco, contendo basicamente todo o seu poder. Nosso garoto esmaga o rosto dele com um gancho no chão, mas ainda não acabou, pois um segundo soco brutal se segue rapidamente após o primeiro. Mas a sede de vingança do nosso garoto não acabou, pois ele vai para um terceiro soco, basicamente passeando com sua pequena vítima por aqui.
aqui. Pois! Sora se ergue como um deus perante o estado lamentável de Kagawa. Ele implora para ser morto logo, com a quantidade de dor que já suportou. Sora responde com um chute na droga do rosto dele, fazendo-o despencar no chão e fazendo uma bagunça com ele. O resultado final desta batalha é brutal para Kagawa. Não apenas quebrou todos os seus membros, mas também perdeu completamente a visão. Quanto aos seus lacaios, Sora ordena estritamente que levem Kagawa para atendimento médico imediato e nunca mais apareçam diante dele. Dizendo essas palavras, ele salta para longe. Tendo cuidado do seu pequeno desvio, é hora de se concentrar em chegar ao seu destino principal. No abrigo, a cena corta para a zona de amortecimento da cidade S, onde um grupo de soldados está lamentando não terem sido designados para o serviço de muralha. Por quê? Porque seu posto atual de lutar contra monstros é muito mais assustador e arriscado do que um simples serviço de vigia. Seu líder os lembra de ficarem atentos, porque não se sabe quando um monstro vai aparecer na frente deles. Este é o primeiro-tenente Tanji Kagura. Um de seus subordinados é o soldado Shoki Matsura, que objeta dizendo que monstros raramente aparecem na zona de amortecimento, então eles não têm nada com que se preocupar. Mas o universo simplesmente odeia esse cara, porque justamente então, um monstro gigante aparece do mar e começa a atacar nossos soldados. Tanjiro os aconselha a manter a formação e atirar balas nele, mas a carapaça dura do monstro é muito grossa para que qualquer tipo de arma cause danos significativos. A criatura também está em um nível 45 impressionante, então não é como se eles tivessem muitas opções aqui. Revida com seu próprio ataque, o monstro se prepara para matá-los, todos com medo. O tenente recomenda que seus soldados se espalhem para evitar o ataque, mas o monstro é tão chocantemente rápido que ele imediatamente corta um dos soldados ao meio, fazendo com que outro seja provocado e despeje balas. Enquanto estão ocupados atirando no monstro, um deles carrega uma caixa e corre em direção à criatura, esperando diminuir alguma distância com a distração. Entrando em contato próximo com o monstro de forma estranha, os soldados de olhos formados ficam espantados, quando o filho de Kraken simplesmente para de atacá-los. A criatura parece atordoada. Uma reação espelhada também pelos soldados. Suspeita que ele tenha medo de uma ameaça iminente, muito mais aterrorizante. E então o filho de Kraken reage de maneiras incomuns, se protegendo e se afastando, para a surpresa dos soldados, mas usando isso como uma oportunidade para explorar. O resultado, eles soltam a caixa, cheia de explosivos perto do rosto da criatura, resultando em uma explosão gigantesca, com o corpo do monstro pegando fogo. Nesse ponto, os soldados estão rezando para que ele esteja morto, mas quando a poeira abaixa, o monstro parece estar ileso de quaisquer ferimentos notáveis, com sua única chance terminando em um fracasso patético. Os soldados basicamente aceitam sua morte. De repente, Sora faz seu pouso forçado do nada, esmagando o rosto do monstro, muito como Bulma esmagou os sentimentos de Yamcha em Dragon Ball Z. O tenente junta as peças e percebe que é este humano aterrorizante que assustou a criatura. Em primeiro lugar, eles não podem acreditar no que vem. Esse cara simplesmente aniquilou um monstro em um único ataque. Mesmo os Rank S com esse tipo de poder eram raros em seu mundo. Além disso, eles nunca viram o rosto de Sora antes. O tenente quer descobrir mais sobre ele. Então ele tenta ativar sua avaliação ou habilidade de inspeção, mas para seu choque, o sistema diz para ele calar a boca, porque nem consegue buscar as informações de Sora. O revés de meramente tentar inspecionar suas informações resulta no tenente ficando tonto a ponto de seus subordinados ficarem preocupados. Enquanto isso, Sora não tem ideia do que está acontecendo e simplesmente faz uma pergunta ao som deles, perguntando a distância restante para o abrigo 6. Ele descobre que são, na verdade, 50 quilômetros adiante. Mas para chegar lá, é preciso atravessar a área de pesadelo, a região Shit. É a primeira vez que Sora ouve falar de tal nome. Então, ele aprende que é a área responsável por conter os monstros, que estão se concentrando em um lugar. Muitos caçadores estão lutando ativamente naquela zona. Atualmente, nosso garoto também percebe que, ao matar monstros em seu mundo, os caçadores podem receber várias recompensas coletadas de seu cadáver. Não é diferente da ideia de um jogo apenas para avaliar o sistema de escalonamento de poder atual. Ele perguntou ao soldado quão poderoso o filho de Kraken. O monstro seria de acordo com a classificação. O Saltio diz a ele que seria um oponente de nível 45. Então não é algo fácil de vencer, mas Sora fica um pouco desapontado. Desapontado que um nível tão baixo seja capaz de causar tantos problemas a eles. Então,
Ele se pergunta sobre o número de monstros que são semelhantes a esse nível na área X. O soldado responde desesperadamente, revelando que o número é superior a 100. Se eles fossem milhares, a humanidade estaria acabada agora. Sora já ouviu tudo o que queria saber, então é sua missão partir agora. O soldado quer que ele vá para a área X imediatamente. Eles precisam de toda a ajuda que puderem conseguir. E um caçador, tão poderoso quanto ele, poderia ajudar a prevenir muitas atrocidades. Claro, não é como se nosso garoto pudesse evitar a área X de qualquer maneira, porque o caminho mais curto para o abrigo, já cobre isso. Então ele concorda com o pedido e expressa que também aniquilará qualquer monstro que tenha o infeliz encontro de cruzar seu caminho. Mudando a perspectiva para a linha de frente, acampamento militar na retaguarda, vemos que o tenente finalmente acordou após a batalha. E não é outro. Uau! Ele ficou inconsciente por 3 dias. Clichê como sempre. Esse cara ficou fora por apenas 10 minutos. E felizmente, eles conseguiram pegar as poções de recuperação do monstro também. Quanto ao cara que salvou o grupo deles, o tenente descobre que Sora foi para o norte, fazendo com que ele aceite a situação a princípio, até que percebe a loucura do que acabou de ouvir. Seu subordinado explica que o homem misterioso pretendia visitar o Refúgio 6, o que significa que ele terá que passar pela área para chegar ao local desejado. Mas o chocante é como Sora nem sequer pareceu se importar. Ele simplesmente avançou sem medo ou hesitação, porque o cara é diferente, é por isso. Enfim, o Tenente considera esta situação de extrema urgência e ordena que ele entre em contato com o centro de comando. Em sua mente, o Tenente internaliza que se passaram apenas 10 minutos, então talvez não seja tão ruim. A mensagem para o centro de comando é rapidamente encaminhada, mas seu subordinado simplesmente não entende porque eles estão informando-os tão apressadamente. A isso, o Tenente explica que esta operação tem uma natureza diferente das anteriores. Ela se refere a informações confidenciais, então é natural que eles não saibam. A questão sobre a área é que, na verdade, não é a região onde eles deveriam deter os monstros, de modo algum, mas sim uma pura zona de bombardeio. A cena transiciona para o centro de comando central, onde um dos operadores relata que receberam uma emergência. O comandante central, Randy Kumagai, aceita a ligação, e então o operador os coloca na linha. A ligação é do Tenente Kajura, que tem um relatório urgente a fazer, informando-os sobre um misterioso caçador que está indo para a zona de bombardeio sem saber. O relatório não é recebido com gentileza, já que o comandante central meramente coloca a culpa nos ombros do tenente por seu erro, mas Kajura esclarece que ele fez uma transmissão de emergência para informar o caçador misterioso. Ele tem motivos para acreditar que este caçador é extremamente poderoso, então eles querem garantir sua sobrevivência. O comandante fica sabendo que o caçador misterioso é forte, mas essa é uma alegação infundada. Então ele pergunta qual é o nível do cara. Infelizmente, nem mesmo o tenente pode responder isso porque ele não inspecionou o perfil dele. Isso leva o comandante a acreditar que o tenente está fazendo afirmações descabidas por permitir que um caçador, com um nível desconhecido, vá direto para a zona de bombardeio. Ele simplesmente não pode permitir uma transmissão de emergência para tal caso, já que até mesmo a secretária acredita que ele morrerá antes que a mensagem seja enviada. O comandante Batata ri na cara do tenente por ser hilário em suas exigências. Ao mesmo tempo, ele volta sua atenção para seu colega e expressa que seus subordinados estão agindo de forma um tanto problemática, a ponto de o gordinho aqui querer reportar aos superiores sobre o estado atual da operação ser interrompida por sua colega. A mulher no comando é, na verdade, Meitonosaki, do comando ocidental, e ela está chocada que o comandante Batata esteja pronto para derrubar seu próprio grupo só para afundar o navio dela. Assim como ele, não é nada mais que um palhaço. Enquanto ela está pensando em como Kagura nunca tentaria defender o apoio de um estranho, a menos que ele realmente confiasse em seu instinto. Isso a faz se perguntar quão poderoso o misterioso caçador realmente é. O tenente está desesperado e esperando por uma resposta, enquanto a comandante ocidental finalmente chega à sua decisão e, com o poder de suas duas grandes personalidades, confia que Kagura não espera atrapalhar seus planos. Ela está pronta para atender ao pedido, mas se isso se mostrar um obstáculo, ela vai garantir o inferno para ele. Tanozaki realmente disse tudo isso para ganhar apoio do Major General Potato, que está irritado, mas finalmente
somente exige um motivo para seguir em frente. Kagura imediatamente levanta o fato de que este misterioso caçador foi capaz de derrotar um monstro de nível 45. Essa revelação é um choque sério para Tonosaki, que suspeita que o misterioso caçador poderia ser um segredo, um Rank S dos militares. Ao mesmo tempo, o comandante Baratie acha isso inacreditável, já que todos os Ranks S estão ocupados no momento. Então eles investigam sobre o nível do cara. E por que Kagura não conseguiu usar sua inspeção, habilidade para saber sobre isso? O tenente explica que ele tentou fazer isso, mas para o choque de todos, ele simplesmente não conseguiu acessar os dados. E logo após usar a habilidade, foi ele quem sofreu o revés de perder de consciência logo depois. Mas isso só aponta para uma coisa para Kumagawa, e é que o misterioso nível do caçador está além dos gostos de Sen. Isso os deixa em alerta. E embora esteja intrigado com a força do homem, Kumagai acredita que não é uma razão convincente para que eles liberem uma transmissão. Intervindo para concordar com suas alegações, o comandante oriental Nobuo Yuasa expressa o mesmo, acreditando que seria arriscado fazer isso. Afinal, milhares de soldados já foram mobilizados em uma operação coletiva em várias zonas. Seu objetivo original para o bombardeio da zona era fazer com que as tropas acabassem com qualquer monstro remanescente que tivesse sofrido danos na zona. No entanto, se eles liberarem uma transmissão de emergência agora, as criaturas reagirão sensivelmente ao som e começarão a atacar em um único local. Isso inevitavelmente significaria o fim da área em um golpe só, e mais de 10.000 soldados perderiam suas vidas em um instante. Os riscos para salvar uma vida são simplesmente altos demais. Em troca de milhares de seus soldados, mesmo que esse cara seja supostamente algum poderoso, Rank S, suas palavras deixam o tenente em um estado de desespero, esperando que Tonosaki intervenha. Mas após um tempo de contemplação, ela abre a boca e rejeita totalmente o pedido do tenente, acreditando que é imprudente operar dessa maneira. A decisão é finalizada e a chamada é imediatamente encerrada, aumentando o desespero do tenente enquanto ele agarra o dispositivo com raiva. Ele tentou fazer o máximo possível, mas infelizmente as coisas não saíram do jeito dele. Mas de repente, seu subordinado vê as chaves na fivela dele e rapidamente os arrebata, antes que Kagura sequer consiga expressar seu choque. O homem é visto saindo para embarcar em seu veículo. 6 minutos restantes até que o bombardeio aconteça. Então ele pensa que é tempo suficiente para fazer algo sobre a situação. Mesmo após as ordens de Kagura, Shoki Matsura continua a se rebelar e rouba o veículo militar para operar autonomamente. Isso poderia seriamente acabar tendo grandes consequências para o cara mais tarde, mas Kagura também não quer desperdiçar o esforço para perseguir atrás dele, acreditando que, como um soldado, seu subordinado tomou sua própria decisão. Enquanto isso, Matsura está pisando no pedal para alcançar o misterioso caçador o mais rápido possível. A única coisa que Matsura não sabia na época é que o mesmo homem que ele estava tentando salvar um dia se tornaria a esperança de toda a humanidade. Os esforços de Matsura são em vão, porque ele simplesmente não consegue rastrear Sora. O Meryl, fato de ele não ter conseguido rastrear o caçador, é mais uma evidência de que esse cara é ainda mais rápido do que seu veículo. A área X está logo ali, então ele se pergunta se arriscar explodir seus alto-falantes seria uma boa ideia para atrair atenção. Infelizmente, isso vem com o risco adicional de atrair os monstros, mas Matsura está determinado e se entrega totalmente a essa operação. Ele se chama de uma desgraça para os militares, mas honestamente, com a forma como esse homem tem se movido ultimamente, esse é um verdadeiro soldado. Apertando o microfone com hesitação, ele finalmente dispara um aviso em grande escala para informar o caçador sobre a zona de bombardeio e solicita evacuação imediata. Atualmente, Sora está ocupado aniquilando monstros e ele realmente consegue ouvir o aviso, percebendo que deve ser por isso que ele não avistou nenhum caçador. Os monstros são lixo comparativamente, mas sobreviver a um maldito ataque nuclear não será uma tarefa fácil! Então ele escolhe ficar seguro e também percebe que simplesmente não pode deixar o soldado morrer afinal. Matsura arriscou a própria vida apenas para entregar-lhe uma mensagem. Infelizmente, os monstros já estão mirando o pobre cara no carro por causa do som. Então ele pisa fundo para sair de ré, mas ele está aterrorizado, sabendo que o caçador ainda está lá fora e não saiu da zona de bombardeio. Até que Sora o surpreende
surgindo do nada, e pede esclarecimentos sobre a mensagem. Infelizmente, o tempo já acabou. Enquanto as bombas começam a cair como chuva do céu, demolindo a zona de bombardeio com destruição sem fim. Os destroços voando para fora da onda de choque em direção a eles são, na verdade, parados por Sora, que nem precisou exercer muita força para bloquear. Quanto ao General Major Gordo, ele recebe confirmação total do bombardeio bem-sucedido. Em seguida, ele quer uma atualização sobre o estado dos monstros para outras ações. Usando inteligência de drones, eles confirmam que não há sinais de vida humana. Mas para os monstros, em uma reviravolta horrível do destino, eles conseguiram sobreviver ao bombardeio e não só isso. Parecem totalmente ilesos. Isso é desastroso. Notícia para o Major-General e os outros comandantes. Tonosaki solicita uma atualização imediata do drone. O operador da transmissão descobre a filmagem e eles ficam chocados ao descobrir que as criaturas realmente conseguiram criar uma defesa, um escudo para se protegerem contra as explosões. Além disso, há o aparecimento de um homem de cabelos prateados, parecendo uma cópia fiel de Sora. A filmagem é interrompida, já que os monstros acabaram destruindo o drone. O primo de Godzilla por aqui interrompeu completamente a comunicação deles, fazendo com que Tanaka questione o que diabos aconteceu. Ela chega a uma súbita iluminação. Os monstros estavam cientes de que estavam sendo monitorados pelos drones, o que significa que eles também sabem o que vem a seguir. O Wasaki, o comandante oriental, pede uma imediata evacuação dos soldados da área da guarnição. É imperativo que eles recuem todos de uma vez para manter as muralhas, mas para o horror deles, a operadora continua seu relatório, afirmando que o alvo dos monstros não são realmente as muralhas, mas outra coisa. Tonosaki exige saber o quê? Até que A operadora revela que o alvo deles é a área B-22, o mesmo local onde o misterioso caçador desapareceu. Sentindo a urgência, Tanaka emite uma ordem imediata para que seus drones fossem enviados para o mesmo local para saber o que aconteceu com os monstros. A cena muda para a perspectiva de Matsura, que não consegue acreditar que o bombardeio terminou com ele ainda inteiro. Sim, como um ritual obrigatório deste canal, o One Piece é real. Ele está apenas feliz por estar vivo, enquanto Sora o lembra de que ele está comemorando cedo demais, porque os monstros ainda estão vivos e provavelmente virão atrás deles. De repente, Sora salva a vida de Matsura quando um drone cai em seu caminho. Até mesmo o soldado fica chocado com a forma como ele chegou aqui e se pergunta se os monstros são responsáveis por atacar um drone, o que é inédito. Sora não se intimida e avista uma horda de monstros vindo em sua direção, mas Sora, por outro lado, está perdendo o controle, porque eles estão enfrentando criaturas acima do nível 50, praticamente o grupo de monstros mais forte, com seu líder colossal, ostentando uma força monstruosa de nível 90. E o fato de que eles nem sequer sofreram um único arranhão significa o fim para a humanidade. Matsura está ocupado aceitando seu destino, enquanto Sora tem outras ideias. Ele acredita que se o bombardeio não matou esses bastardos, então ele vai assumir a responsabilidade pessoal de colocá-los na sepultura. Saltando para longe, ele diz ao soldado para continuar escondido. Sora perfura os monstros como se fossem papelão para ele e mira no líder colossal. O monstro tenta golpeá-lo com um de seus ataques, apenas para ser casualmente pego pelo nosso garoto, que nem sequer se abala. Em seguida, ele avança, mirando no rosto do monstro e indo para um rugido. Soco carregado. O ataque conecta e literalmente arranca a cabeça do gigante com um único golpe. Mas para o choque de Sora, ele corre para o mesmo figura envolta que foi revista nas imagens do drone. A parte chocante é que Sora nem sequer conseguia sentir a presença desse cara misterioso agora. Ele parece basicamente idêntico à sua versão de cabelo comprido. Para mim, a figura envolta parece ter algum tipo de monstro. Habilidade de transformação. E oh meu Deus! A maneira como ele ressuscitou o gigante, e ambos são traiçoeiros. Encarando a gente, que painel de gelar os ossos, enfim. Ele chama Sora de sede do abismo e exige que devolva o que é dele. Mas o nosso garoto não tem a menor ideia do que esse cara está falando. A figura encapuzada simplesmente sorri para ele e expressa que ele deve pagar pelo crime de roubar o poder de outra pessoa com sua própria vida. Então, um monte de lanças se erguem do chão, mas elas claramente não são fortes o suficiente para perfurar a pele de Sora. Ele acha que isso vai ser fácil demais, se este é o nível de força que ele está enfrentando. O gigante tenta esmagar Sora com a mão. Enquanto isso, a figura encapuzada avita outro drone e se pergunta se está sendo vigiado. Quanto a Sora,
Ele nem tentou escapar e simplesmente pegou a mão com uma mão. Ele chama isso de tentativa patética e acredita que vai ser preciso muito mais do que isso para matá-lo. Dizendo isso, Sora ataca com uma lança e acerta o ataque. Mas para seu choque, o homem desaparece no ar, apenas para reaparecer em um local diferente. A questão é que ele escolheu interromper a luta porque não quer que os humanos os monitorem. Achando irritantes os drones insignificantes nos céus, ele gesticula para um dos monstros derrubá-lo. Em seguida, ele ordena que cada criatura cuide de todos os sobreviventes na área. O drone estava sendo operado por um cara que está se escondendo em segredo. Mas felizmente, ele completou sua única missão de relatar. A razão pela qual os monstros mudaram de curso é tudo por causa de um homem. Aquele que cuidou do mais forte grupo de monstros na zona de bombardeio. Sozinho, o cara quer informar seu comandante. Quando, de repente, uma das criaturas descobre sua localização e destrói seu caminho para dentro, a figura vil solta uma risada maligna, deleitando-se com a alegria das mortes dos irritantes humanos. Vendo a situação, Sora se lembra do pedido que Matsura fez a ele em seu encontro inicial para não mencionar seu ato de arriscar sua vida por uma mensagem. O soldado está atualmente lutando para colocar seu veículo, operando novamente. Sora escolhe se desengajar da batalha, acreditando que a maneira certa de acabar com uma horda de monstros é atacar o líder primeiro. E para salvar a vida das pessoas, é preciso matar o máximo de monstros possível. A criatura colossal tenta atacá-lo, mas nosso garoto bloqueia o ataque, refletindo como a força do monstro aumentou incrivelmente depois de fundir seus poderes com a figura encapuzada também. O mesmo cara surge de suas sombras, de dentro do chão, mas só que desta vez, Sora fica totalmente espantado por estar olhando para uma versão espelhada de si mesmo. A figura misteriosa libera uma poderosa espada da escuridão e só de olhar para ela, até Sora consegue perceber que isso é problemático. Seu oponente avança, tentando matar a semente do abismo, mas felizmente nosso garoto desvia do golpe e retribui não só esmagando a mão de seu oponente, mas também pegando sua própria espada negra. Com esta, Sora desfere um golpe limpo para derrubá-lo. Infelizmente, seu oponente desapareceu antes que o ataque pudesse conectar adequadamente. Sentindo o poder da lâmina negra, Sora tem um mau pressentimento, porque ela corresponde à energia do abismo. Provocado pelo ato de Sora roubar sua lâmina, a figura encapuzada o chama de ladrão, que não tem nada para fazer exceto roubar o poder dos outros. Mas nosso garoto rapidamente percebe que esta luta não será fácil de terminar como um golpe e sua prioridade atual é levar o soldado para um lugar seguro. Então ele pergunta se Matsura se sente bem com alturas e, literalmente, carrega seu carro. A figura é encapuzada. O sujeito tenta lançar uma maldita esfera da morte nele, tipo Frieza ou algo do tipo, expressando que o propósito dos fortes é se tornar o mais forte, em vez de proteger os fracos. O ataque é então lançado mirando Sora, que percebe que é muito rápido para ele tentar escapar, então ele deixa o carro para trás e decide confrontá-lo, de frente, canalizando sua energia em um único soco. E embora o ataque conecte, a esfera simplesmente se desintegra e revela seu verdadeiro núcleo no centro. Infelizmente, enquanto ele estava ocupado lidando com o ataque, o carro de Matsura foi atacado por um monte de sombras, tentáculos. Sora urgentemente diz para ele sair do carro, enquanto Matsura teme por sua vida. Para seu horror, os espinhos perfuraram completamente o carro de todas as direções, implicando que o soldado não conseguiu sair vivo. A figura encapuzada lembra Sora de não agir precipitadamente. Afinal, ele se certificou de não matar o soldado. Em vez disso, ele faz um maldito fantoche com o cara, desrespeitando o cadáver de Matsura. Com sua habilidade de necromancia, a figura quer ter certeza de que Sora vai sentir o horror de perder todos, os que são importantes para ele, um destino adequado para a semente do abismo. Em resposta, a cena o lembra de Kagawa, intimidando os fracos no colégio. Não é diferente de uma força opressora, apenas se divertindo com os fracos. O oponente de Sora libera uma violenta tempestade de obsidiana, consistindo de projéteis extremamente rápidos que conseguem arranhar a pele de Sora. Este homem acabou de brincar, lembrando o quão repugnante pessoas como ele realmente são. Com um único soco, Bro destrói os espinhos, que seguram o veículo e ainda pega Matsura. Mas infelizmente, o soldado não é nada mais que um zumbi. Neste ponto, olhando para ele com um brilho demoníaco e socando-o com dezenas de golpes, Sora simplesmente o prende dentro do veículo e sente uma imensa culpa por um espectador inocente ter acabado sendo arrastado para essa bagunça. Finalmente, sua atenção se volta para o culpado, responsável enquanto ele avança com um soco poderoso. Mas assim como da última vez, seus ataques não estão conectando contra a estranha composição de habilidade de seu oponente, arrastando outra espada negra para fora da escuridão. Ele
repreende Sora por ser incapaz de usar o verdadeiro poder do abismo. Mas no meio do seu festival de reclamações, mano, leva um soco na cara e é mandado voando. Ele ainda acha que a diferença entre seus níveis de poder é grande demais para proteger seu mestre. O monstro colossal entra na briga. Mas o que é surpreendente sobre a figura encapuzada é como Sora foi capaz de conectar o ataque. E não só isso, ele está prestes a dar uma surra nele de novo com outro golpe. Só de ver os movimentos monstruosos de Sora, seu oponente percebe que a sede do abismo realmente desbloqueou seu verdadeiro poder. Sora desaparece e surge de seu ponto cego para acabar com o cara. Mas felizmente o misterioso oponente salta para longe e escapa do ataque. Sora lhe diz que, embora esteja confiante em suas habilidades de fuga, o mesmo não pode ser dito sobre o gigante colossal, cujo corpo é cortado limpo com um único golpe. O imensamente poderoso golpe pode ter cortado o corpo da criatura, mas não adianta quando os tentáculos de sombra simplesmente reformam o corpo novamente. É por isso que Sora adota uma abordagem diferente de caçar o núcleo principal e estritamente mira nas partes mais vulneráveis do monstro. Ele é capaz de cortar a conexão do monstro com o núcleo, finalmente causando a morte definitiva do gigante, enquanto é destruído em cinzas. Com o gigante derrotado, Sora mira em seu alvo principal e acredita que é hora de acabar com esta batalha. A figura encapuzada se vê encurralada e tenta liberar sua habilidade, Unidade das Sombras, que essencialmente age como uma habilidade de sifão, sugando a força vital de todos os monstros na área próxima e despejando isso dentro dele. Ok, isso soa suspeito, não é? De qualquer forma, a violenta energia dos monstros é tão intensa que as roupas de Sora estão tendo uma viagem de campo mantidas intactas. Toda a sequência resulta em um final anticlimático, pois a técnica foi simplesmente usada como um meio de escapar, em vez de se fortalecer. Sora está apenas feliz que a foto de seus pais esteja bem, e esse cara musculoso vai verificar a condição de Matsura. Infelizmente, o soldado não teve tanta sorte quanto ele. Então, para honrá-lo adequadamente, Sora pega a placa de identificação de Matsura e lhe dá um enterro adequado, acreditando que ele carregará as esperanças do soldado. Quanto à figura assustadora com quem ele esbarrou, há muitas coisas incomodando Sora. E ele tem que estar pronto a qualquer momento, enfrentando um oponente que usa o poder das sombras. Além do mais, ele partiu com uma ameaça de que fará questão de matar todos que Sora preza em sua vida. Isso significa que, não importa o que aconteça, nosso garoto tem que chegar ao abrigo o mais rápido possível. Então, usando sua super velocidade, ele dispara para chegar ao seu destino. Algum tempo se passa e, eventualmente, a comandante ocidental e seus homens acabam chegando para investigar o local adequadamente. Eles estão procurando por pistas ou sobreviventes, mas para o choque deles, toda a frota de monstros já se foi há muito tempo. A comandante ocidental confirma este fato ao ver os corpos dos monstros gigantes e os insta a fazer um relatório imediato. Ela também reflete que está claro que uma batalha ocorreu entre o misteriosamente forte caçador que Kagura mencionou. O homem não apenas foi capaz de suportar os efeitos do bombardeio, mas também destruiu toda a frota de monstros sozinho. Ele é um exército de um homem só neste ponto. Um dos soldados, de repente, relata que encontraram um cartão de memória funcional do drone, o que os ajudará a obter uma compreensão da situação. Decidindo revisar a filmagem, ela avista como Matsura e o misterioso caçador entraram no campo perigoso. Enquanto os soldados continuam sua investigação, eles estão sem palavras ao descobrirem drops incríveis que vieram como consequência de derrotar monstros de alto nível. Não é algo que se vê todo dia. Até o soldado que descobriu o saque é ganancioso e age como se não tivesse encontrado nada de especial. Mas seu colega acaba entrando em cena e descobre que eles conseguiram encontrar um saque impressionante. O fato de um dos Chaos Ter tentado roubar o saque é um ato criminoso. Ouvindo isso, o soldado tenta oferecer uma solução oferecendo uma divisão. Em resposta, o cara loiro afirma que só quer a mística, caixa dourada e nada mais. Mas não é algo fácil de desistir, já que poderia ser um item lendário para ajudar o mestre. Nostri, entendendo a situação, o cara loiro o lembra de que ele não tem posição para objetar e foi assim que ele acabou colocando as mãos em um golem lendário. Relíquia tendo finalmente alcançado o sexto abrigo.
abrigo. Sora vê os sobreviventes funcionando bem, surpreso que eles não estejam sob nenhum ataque. Todos eles ficam chocados quando veem um cara sarado caminhando até eles. Mas Sora está perdido em seus pensamentos, sabendo que a figura encapuzada pode mascarar sua presença, sem mencionar que ele ainda não sentiu a presença de ninguém particularmente forte. Porque se alguém assim não aparecer, este lugar sofrerá grandes perdas em caso de uma invasão ou um ataque. De repente, um cara o confronta do nada, usando um curativo. Não esperava que o filho de Gojo de Jujutsu, Kaisen e Raiden de Mortal Kombat viessem aqui, mas aqui estamos. O cego avalia que Sora deve ser de fora, expressando seu alívio após a confirmação de Sora. Ele garante ao nosso garoto que não há nada com que se preocupar, já que ele está aqui apenas para comprar informações por um preço. Tudo no que ele se importa é com Sora, respondendo a várias de suas perguntas. À primeira vista, Nosso garoto está confuso que o dinheiro ainda esteja sendo usado. Ele concorda em cooperar, mas impede o homem antes que ele faça qualquer pergunta. Sora quer saber por que um monge está aqui, dirigindo-se a ele por padrões reais, o que significa que esse cara é provavelmente um falso ou um cosplayer de algum tipo, o que acaba sendo verdade, já que não passa de um hobby para esse cara. Sora então pergunta se o mesmo vale para seus olhos, fazendo o sujeito entrar visivelmente em pânico. Ele tira sua venda e expressa sofrimento por uma doença ocular recente, mas esse não é o ponto. O fato é que Sora conseguiu sentir uma luz aterradora, vindo de seus olhos, mesmo com a venda. O cara é realmente filho de Gojo neste ponto. Ele acha que o cego tem um motivo para ocultar seu próprio poder, mas está claro que um cara realmente poderoso está escondido no abrigo. De qualquer forma, ele está feliz em responder perguntas. Então, o monge cosplayer pergunta sobre uma recontagem dos eventos do lado de fora. O cego sabe que muitos soldados estão reunidos nos muros, e embora a maioria do público não esteja ciente, houve explosões lá fora. Então ele quer a perspectiva de Sora. Decidindo seguir o caminho mais fácil de parecer desentendido, Bromuda. Sad. Personally, istället explica que isso. Alla minns ni kopar ulei. Para isso, e veio aqui. A confissão deixa o cego estupefato, porque ele sabe que Sora também está ocultando seu poder como ele. Mas ele está feliz por encontrá-lo compartilhando tanto e simplesmente vai embora. Sora fica surpreso que ele poderia facilmente enganar o cara assim e se pergunta se existem muitas pessoas poderosas como ele no mundo. O fato de ninguém estar questionando ele ainda também é preocupante, o que o faz se perguntar se os humanos são fracos em seu nível atual. Depois de visitar a loja de roupas, o cara acaba esbanjando a grana que pegou do monge. Ele volta ao seu objetivo inicial de encontrar seus pais com a velha. Abordagem de perguntar para as pessoas por perto. Então, ele casualmente se aproxima de uma mulher, perguntando se ela viu o casal. Mas no momento em que ela põe os olhos na foto, ela fica horrorizada e finge ignorância antes de sair correndo. Sora não sabe o que diabos aconteceu e fica perplexo com a reação dela. É quase como se todos nesta área estivessem em guarda. Então ele decide perguntar para um cara aleatório em seguida. Mas com o jeito que Sora está olhando para ele de cima, o cara fica intimidado e lembra a ele que estes não são os velhos tempos. Então eles deveriam resolver seus problemas com palavras. Sora simplesmente joga a foto da família na cara dele e pergunta sobre o grupo familiar novamente. O homem fica horrorizado ao ver as pessoas na foto e pergunta qual é o relacionamento dele com elas. Sora revela que é filho deles, o que é claramente ridículo, por causa da diferença na aparência, a ponto de o cara começar a cerrar os punhos, porque acha que estão brincando com ele. De repente, um caminhão surge do nada e literalmente tenta atropelar o nosso garoto aqui, mas Sora permanece impassível e o impede sem nem olhar para trás. Ele não se importa com o caminhão e volta a fazer algumas perguntas ao cara. O homem fica horrorizado ao ver as pessoas na foto, vendo nosso garoto casualmente impedir algo de atacá-lo sem pestanejar. O cara da faixa no nariz muda de personalidade e compartilha direções pela estrada. Sora decide ir embora e agradece a ajuda. O cara acena para ele de volta antes de ir correndo na direção oposta para informar a todos sobre a existência dele. Enquanto Sora caminha até o local, ele se pergunta por que um cara aleatório tem conhecimento da casa da família dele. Mas, por outro lado, o pai dele era do tipo sociável e tinha uma boa interação com todos. A mãe dele também era assim, e porque pessoas legais são aproveitadas. Em seu mundo, Sora jura proteger sua família desta vez, finalmente. Ele chega à beira da rua, parando diante de uma casa gigantesca. Quase o surpreende a encontrar seus pais morando aqui.
Sora decide bater e imediatamente reconhece a voz de seu pai. Mas quando o cara abre a porta, ele fica chocado ao ver um cara parecido com um Yakuza, olhando furiosamente para ele por invadir aleatoriamente a casa deles. Sora tenta explicar que ele é realmente o filho deles, causando um arrepio na espinha de seu pai. Em choque, o pai fica ali parado, atordoado, como se sua amante tivesse aparecido na porta da frente. Apesar do choque, ambos entram, trocando olhares em completo silêncio, sem proferir uma palavra. Felizmente, a mãe vem ao resgate com uma bandeja de chá, quebrando a tensão, apenas o suficiente para que as coisas comecem a fluir. Sem perder tempo, o pai vai direto ao ponto. Ele nota o quão diferente seu filho parece, quase como uma pessoa completamente nova. Embora ele admita que pode realmente ser uma melhoria, afinal. Talvez o garoto esteja escondendo algo. O pai tem medo de que o menino seja um impostor. Ele mesmo. Então ele até manteve um guarda em seu quarto por precaução. O que eles não percebem é que o menino já sabe. Ele notou o guarda escondido no momento em que entrou, mas em vez de entrar em pânico, ele realmente se sente um pouco aliviado. Pelo menos agora, ele sabe que alguém está de guarda. Enquanto o pai pressiona mais, tentando extrair segredos, Sora decide lhe dar uma lição. Ele começa a revelar todas as coisas que sabe, que farão o velho se contorcer, como as vezes em que ele saiu sorrateiramente para frequentar aulas de balé e culinária. Isso sozinho atordoa o guarda de segurança. O pai fica vermelho de vergonha, ainda incapaz de acreditar que este é realmente seu filho. Para enfatizar, Sora menciona casualmente que a chamada espada sagrada da família que eles guardaram por gerações é apenas uma réplica. Esse comentário sozinho faz os nervos do pai se contraírem ainda pior. Então vem mais detalhes picantes, um após o outro, descascando as camadas do homem que alegava ser uma figura imponente. O oficial de segurança começa a perceber a verdade. Esse cara falava muito, mas a maior parte era apenas fumaça e espelhos. Isso é tudo o que o pai consegue suportar. A fachada de Durão desmorona e ele corre instantaneamente em direção a Sora, com os olhos cheios de lágrimas após revirar cada pedra, seguir cada pista e esgotar todos os contatos para encontrar seu filho desaparecido. O velho finalmente desaba agora que Sora está em casa. Quando Sora menciona casualmente os capangas, o guarda percebe que o pai que ele conhecia, que lidava com brigas sangrentas e negócios obscuros, é, na verdade, um completo fofo no coração. Os capangas, abalados pela verdade, decidem fugir, mas o garoto o pega antes mesmo que ele alcance a porta. Agora o pobre sujeito está sentado à mesa, recebendo um aviso nem um pouco sutil, para ficar em silêncio sobre tudo o que acabou de ouvir. À medida que a pressão aumenta, mamãe entra em ação mais uma vez, salvando o momento com o tempo perfeito. Enquanto isso, o pai agradece silenciosamente aos céus por Sora não ter exposto seu hábito de peidar. Com todo esse caos, Sora finalmente sente. É isso que é lá. Mas a paz não dura muito. Os homens de seu pai chegam em pânico, relatando nervosamente sobre um encrenqueiro de cabelos brancos que acaba de voltar para a cidade. A princípio, os ladrões não percebem Sora sentado com seu chefe, mas uma vez que percebem, um deles quase tem um ataque cardíaco. Nervoso e gaguejando, ele começa a avisá-lo de que eles estão em grupo e ele não deveria tentar nada. Mas antes que ele termine de tagarelar, Sora em um flash agarra seus joelhos, quase o fazendo se mijar ali mesmo. Para acalmar as coisas, o pai entra e revela que o garoto é seu longo filho perdido, desaparecido por 5 anos. Ele está prestes a mencionar o nível de Sora, mas congela, percebendo que realmente não sabe. Meio que como meu pai, que não tem ideia de qual turma eu estou. Nosso garoto entra e casualmente revela que não tem um sistema. Isso atordoa os ladrões. Todos sabem que não importa o quanto alguém treine, sem um sistema eles não podem ir além do nível 10. Eles começam a pensar que ele deve ser fraco, mas então a confusão se instala. Esse mesmo cara acabou de bloquear um caminhão, algo que um nível 10 nem deveria sonhar em fazer. Percebendo a dúvida deles, Sora se oferece para deixá-los verificar suas informações, diretamente usando o sistema deles. O ladrão começa a tagarelar, explicando como os níveis de monstros funcionam e como a habilidade inspecionar não está disponível para caçadores de nível baixo. Felizmente, o pai dele tem a habilidade, então ele se apresenta para testá-la ele mesmo. Eles se reúnem ao redor da mesa, com o garoto calmamente parado ao lado de sua mãe, que orgulhosamente afirma que acredita totalmente em sua força. Mas quando o pai usa a habilidade, o sistema retorna um resultado desconhecido.
Todos ficam atônitos. Pode significar que Sora não tem sistema, ou que ele é poderoso demais para a varredura. A primeira teoria é rapidamente descartada, já que o nome dele ainda aparece. No entanto, sobreviver 5 anos sozinho, em condições que nenhum iniciante conseguiria suportar de estudo. Este momento faz o pai perceber que sua percepção simplesmente não consegue compreender o nível que seu filho alcançou, enquanto a sala permanece congelada em choque. É a mãe quem finalmente quebra a atenção. Apenas feliz por seu filho estar em casa, ela sabe que ele deve ter sofrido muito, vivendo como um alienígena por 5 anos. No momento em que ela coloca a mão no rosto de Sora, as memórias voltam correndo, o tormento, a dor, tudo. E assim, as lágrimas começam a cair. Todo o ar fica pesado. A emoção pede que eles tenham espaço privado. O pai rapidamente leva os homens para fora da sala. Depois que as coisas se acalmam, o garoto cuidadosamente pergunta ao pai sobre Riku, o irmão mais velho dele. Felizmente, ela garante que Riku está bem, ainda servindo no exército. Ela até se oferece para agendar uma ligação, mas explica que ele está lutando na linha de frente no momento. Ouvindo isso, ele admite que sente falta do irmão e pergunta, curioso, se sua mãe também tem um status elevado. Ela acena com a cabeça, revelando que é uma curandeira, conhecida como uma clériga com poderes fortes o suficiente para dar profecias. Sora, intrigado, pergunta se ela pode examiná-lo, mas ela ainda o rejeita. Ela compartilha que seus poderes de clériga uma vez lhe deram uma profecia de que ele retornaria um dia. Não muito depois, um vice-chefe musculoso aparece, flanqueado por homens de preto prontos para o trabalho. O pai de Sora cumprimenta o homem de braços abertos, referindo-se a ele como Jiro, o vice-presidente de seu United Guild. Mas ele rapidamente percebe a cara fechada de Jiro e pergunta o que ele descobriu. De acordo com o vice-chefe, o Tiger's Roar Guild tem laços com o exército. Ele explica que um coletor do exército, uma verdadeira peça rara, começou a criticar durante as inspeções das carcaças de monstros que as guildas entregaram. Ele deu a eles metade dos pontos, enquanto reporta todo o crédito aos seus superiores. Uma verificação mais profunda mostra que todas as discrepâncias remontam ao rugido do tigre. Ao ouvir isso, o pai de Sora sabe que algo maior está acontecendo, mas também sabe que eles não podem simplesmente sentar e deixar que isso afete o futuro da cidade. Ele diz ao vice-capitão para descansar, então invoca sua espada e decide visitar o rugido do tigre pessoalmente, para lembrá-los de que as guildas unidas não são fracas. Enquanto isso, Sora ouve tudo do seu quarto. Sua força aumentou sua audição e agora ele percebe que o valentão que matou e seus homens também estavam conectados ao rugido do tigre. Mas a decisão de seu pai de confrontá-los pessoalmente o deixa inquieto. Enquanto se preparam para sair, Sora pede para se juntar. Seu pai o apresenta ao vice-capitão, que imediatamente pergunta o nível de Sora. Quando seu pai admite que ele não tem um sistema, o vice-capitão fica preocupado. Sem um sistema, Sora não duraria mais de 3 dias lá fora. Ele seria um peso morto. Respeitosamente, ele sugere que Sora fique em casa e descanse. Seus pais concordam, no entanto, Sora percebe que ainda parece uma pessoa normal para todos. Se um monstro forte aparecer, ele terá que esconder seus poderes enquanto protege seus pais. Então, por enquanto, ele concorda em ficar para trás. A gangue sai com fogo nos olhos, claramente não deixando de lado seu rancor contra a guilda Rugido do Tigre. Vendo Sora um pouco abatido, sua mãe o tranquiliza gentilmente. Ela diz que é tudo para a segurança dele e que ela sempre vê visões onde seu pai volta para casa em segurança. Sora, conhecendo a conexão da guilda com os militares, suspeita que as coisas só vão piorar. Ele pergunta à mãe sobre o rugido do tigre e seus rancores. Ela explica que seu pai começou a guilda deles para cooperar com os militares e cresceu rapidamente graças à sua equipe de profissionais determinados. A guilda lidava com saques, limpeza de monstros e ajudava a manter a paz por 4 anos. Mas as coisas mudaram alguns meses atrás, quando o Tigres Ruge se mudou e acampou perto do abrigo deles. Foi aí que o conflito começou. O exército se apoia no Tigres Ruge para limpar a torre, já que são fortes, então ninguém se atreve a desafiá-los. Eles também têm membros despertos escolhidos pelas constelações da torre, chamados Ezras. O poder concedido por essas constelações é quase divino. Qualquer um que passe por seus testes recebe esse poder, e Tigres Ruge tem o maior número de Ezras. Enquanto isso, a própria guilda dela não tem nenhum, o que torna as coisas ainda mais difíceis para eles. Após esse despejo de informações, ela pede a Sora para descansar e se refrescar, até se oferecendo para lavar as costas dele. Assim que ela sai, nosso garoto usa seu feitiço de detecção para localizar a saída, e então casualmente pula da janela para ir ajudar seu pai. Enquanto isso, mesmo depois de ver aquilo, a mãe dele não o impede, apenas sorri e murmura
que crianças estão sendo crianças. O pai de Sora, Sakya, está indo em direção à Guilda Tigres Rouge, com seus próprios membros da guilda. Enquanto isso, observando de cima, Sora percebe que tudo ao redor do centro está completamente escuro, o que curiosamente o ajuda a localizar o lugar com mais facilidade. Mas então a tontura o atinge. É estranho, considerando que desde que o fragmento do abismo o fortaleceu, ele nem sequer pegou um resfriado. De repente, aquela voz sinistra retorna, dizendo a ele que não há escapatória. Ele olha ao redor confuso. Não consegue sentir aquele cara de antes por perto, o que significa que o homem estava no abrigo 6. Outra tontura o atinge. A voz se repete dizendo que já marcou sua alma. Quando Sora soca onde vê a cabeça do homem, acaba sendo apenas mais uma ilusão. Enquanto a voz ecoa, feixes de luz repentinamente brilham em direção ao telhado, alertando Sora de que ele foi notado. Ele percebe que seus gritos altos o entregaram e sai correndo. Depois de pousar em outro telhado, ele percebe que a sensação estranha retorna. Isso o faz pensar se desapareceu por causa da luz que estava brilhando sobre ele. Para testar, ele fica sob um poste de luz e some. É quando ele percebe que mesmo apenas 7 segundos na escuridão são suficientes para a marca da alma ativar e trazer aquela estranha sensação de tontura. E como só ele pode ver isso, agir estranho em público só o faria parecer algum fanático por anime. No entanto, quando ele anda sob a luz, um barulho estranho começa a soar em sua cabeça, mas a marca desaparece e as visões param. Com isso, nosso garoto percebe que é a luz que o tem protegido durante o dia. Mas agora que é noite, aquela figura assustadora de antes pode lançar um ataque surpresa. Ele sabe que precisa ter cuidado e precisa encontrar seu pai. Enquanto ele caminha pelas ruas, murmurando para si mesmo e recebendo olhares estranhos, um carro que passa confirma. Ele realmente parece um lunático. Nosso garoto também se lembra que seu pai pode estar em perigo. A Guilda Unida parece inútil para os militares e enfrentar o rugido do tigre pode trazer sérios problemas. Pensando nisso, Sora fica determinado a proteger seus pais a qualquer custo. Perdido em pensamentos, ele chega ao local onde o grupo de seu pai estaria. Sua mente volta às palavras de seu pai sobre resolver as coisas sem violência. E ele se pergunta se ele realmente vai seguir isso, mas seus pensamentos são interrompidos. Ele vê o companheiro de equipe de seu pai em frente ao prédio, chamando seu pai para desembainhar sua espada. Sem hesitação, o homem abrande com força brutal, gritando um nome. Tsushida, para dar um passo à frente e enfrentá-lo. O golpe não é apenas um desafio. Ele corta todo o prédio, deixando Sora em choque completo. Vendo isso, nosso garoto caminha até um dos guardas, perguntando casualmente se o chefe deles sempre foi assim. O guarda, de pé, orgulhosamente confirma que o chefe é sempre tão agressivo, sempre começando brigas. Sora se lembra de como o chefe havia mencionado, uma vez, resolver as coisas sem violência, mas o guarda o corrige rapidamente, explicando que muita coisa mudou desde então. De acordo com eles, os militares não se incomodam mais com essas lutas, é mais rápido lidar com as coisas do jeito deles. Enquanto ele processa isso, sua mente volta ao monge que tinha uma força silenciosa, mas evitava mostrar seu verdadeiro poder. Assim que ele pensa nele, o monge Yukio aparece no topo de um prédio perto de um acampamento militar, com vista para um enorme monstro caído. Os olhos perspicazes de Yukio examinam a criatura, reconhecendo o alto nível do monstro, mas o que realmente chama sua atenção é como alguém parece ter... Derrubaram é a prova de que ainda existem pessoas verdadeiramente poderosas no mundo. De volta às ruas, o silêncio é quebrado por um estrondo alto. Tsushida sai furioso com Sakuya por causar tal barulho. O pai de Sora o recebe com palavras duras, mas Tsushida claramente não se incomoda. O desafia abertamente. Se o quer longe, ele ousa matá-lo. Ouvindo o desafio, ele é instantaneamente provocado, sacando sua espada com um movimento rápido. Enquanto isso, o grandão está rangendo os dentes de medo, orando desesperadamente para que alguém intervenha. Ele sabe que Sakuya foi levado ao limite. Enquanto a provocação continua, o pai de Sora dá um passo à frente, lançando um ataque com um golpe rápido. Mas antes que seu golpe possa acertar, é interceptado por um escudo de constelação brilhante. É tudo uma armação, no entanto. A tensão aumenta enquanto Osamu, dos militares, entra em cena, chocando os membros da Guilda Unida. A mente de Sora corre, imaginando o que o militar está fazendo ali. Ele consegue sentir a forte presença de muitas pessoas dentro do prédio, e a situação de repente parece muito maior do que aparentava. Enquanto isso, Osamu caminha lentamente em direção ao pai, apontando para o artigo 15, que afirma claramente que lutas são proibidas em abrigos, e os infratores podem até enfrentar a pena de morte. Foi tudo uma armação,
planejada para provocar Sakuya a ser preso, e uma vez que isso acontecesse, eles poderiam facilmente fazê-lo desaparecer sob custódia. Mas Sora não consegue entender por que os militares estão se envolvendo em algo assim. Por outro lado, o pai de Sora está tentando acalmar a situação. Negando qualquer irregularidade, ele insiste que não estava lutando, alegando que não há provas para apoiar nenhuma das acusações. Osamu não se intimida, apontando para a marca de corte no prédio como evidência inegável. Mas Sakuya, sempre um pensador rápido, inverte a situação, mentindo suavemente que estava apenas renovando o prédio. O militar não está ali para ouvir um não. Ele já se decidiu. Sem hesitar, ele dá o sinal. Em um instante, soldados começam a aparecer em todos os lugares, espreitando pelas janelas do prédio, armas em punho e mirando em Sakuya. Vendo a tensão aumentar, os homens de Sakuya o incitam a revidar, prontos para enfrentar o esquadrão militar. Mas ele permanece calmo, olhos fixos no militar. O cara não é flor que se cheire, ele é um assassino. Nível 63. Enfrentá-lo diretamente pode ser complicado. Mas então Sakuya avista Suhida e rapidamente pensa em usá-lo como refém para escapar. Silenciosamente, ele desembainha sua espada. Mas o grandão vê o que está acontecendo e imediatamente levanta seu escudo, confiante de que pode bloquear um ataque, mesmo de um guerreiro nível 65 como Sakuya. À medida que as coisas ficam mais tensas, Osamu aumenta a pressão, avisando Sakuya para se render ou arriscar perder seus camaradas também. O chefe hesita por um momento. Parece que ele vai com tudo, mas para o choque de todos, ele abaixa a espada e escolhe ceder. Os membros da Guilda Unida ficam atônitos, especialmente o vice-capitão, que começa a questionar se aquele golpe de espada anterior era só para mostrar. Mas o capitão sabe mais. Ele e Sakuya têm esse tipo de química. Ele sabe que quando o chefe derruba a espada, é, na verdade, um sinal para se preparar para um ataque. E assim que a espada está prestes a tocar o chão, Sakuya de repente ataca Suchita com força total. Ao mesmo tempo, o capitão na retaguarda começa a canalizar um feitiço. O grandão é pego de surpresa por um momento, mas ainda confiante de que seu escudo deve ser suficiente. Mas então a magia do capitão entra em erupção sob os pés de Sakuya, levantando pedaços de rocha em uma plataforma ascendente. Num instante, ele fica de pé nela, ganhando altura e impulso, e ataca com força total, pegando o grandão completamente desprevenido. O ataque estilhaça seu escudo, fazendo-o cair no chão com um baque forte. Enquanto isso, o vice-capitão continua usando seu feitiço para cobrir seu flanco, enquanto o pai de Sora ataca imprudentemente como um louco, fazendo com que os soldados abram fogo. Agindo rápido, o vice-capitão ergue um feitiço de barreira, uma parede de terra, bem a tempo de isolar Suchita e o pai de Sora da chuva de balas. No entanto, quando o chefe está prestes a agarrar Suchita e recuar, ele de repente congela. Osamu surge bem na frente dele e arrebata Suchita em um instante. Acontece que o assassino havia marcado magia persistente no escudo quebrado e estava se escondendo nas sombras da parede. Com sua habilidade de furto, pega o chefe completamente desprevenido. Com o refém desaparecido, o pai de Sora parece completamente perdido. E isso choca a todos, até os soldados congelam, chamando Osamu em confusão, mas ele não entende no começo. Até que ele se vira e vê o que todos estão encarando. É Sora, ele está parado atrás deles, com energia escura irradiando dele em ondas pesadas. Osamu percebe imediatamente que quem quer que seja não é um aliado. Sem hesitação, ele puxa um frasco de veneno, um reservado por Tiger Roar para derrubar chefes de nível 90. Ele salta para frente, lançando adagas em Sora, enquanto inunda a área com uma densa fumaça roxa. Os olhos de Sakuya se arregalam em pânico por seu filho, enquanto a névoa venenosa se espalha, enquanto Sushida respira um suspiro de alívio, pensando que o veneno poderia pelo menos derrubar o aliado de Sakuya. Mas então, do nada, Sora aparece atrás deles, agarrando ambos por seus colares com sua monstruosa pegada. É então que eles percebem que não estão mais lutando contra um humano, mas um monstro.